Olá, bom dia. Bem-vindo ao primeiro dia do mês de maio. Primeiro dia de maio, considerado o Dia do Trabalhador. Hoje, por sinal, meu aniversário. Parabéns para mim. Mas continuemos na pegada da cura e libertação e nosso tema hoje é um importante. Nós vamos falar das marcas do sangue inocente, homicídio, iniquidade geracional e necessidade de cura e libertação, compreendendo a estrutura do pecado de sangue, além da tragédia em si que é, o homicídio abre portas espirituais para maldições geracionais, para doenças emocionais e físicas, e nós precisamos identificar esse ambiente e trabalhar na estrutura de cura. Deuteronômio 27, 24 diz: Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. E Números 35, do versículo 33, diz: a terra está contaminada por causa do sangue. E o sangue, ela não pode expiar, senão com o sangue daquele que o derramou. Nós vamos observar que existem pilares de consequências negativas do homicídio, gerando aquilo que nós chamamos de iniquidade geracional. A herança de ira e violência espiritual é a primeira consequência. Quando você vê em Gênesis 4, nos versículos 8 e 11, nós temos uma dicção importante ali. Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Agora, pois, maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. O homicídio, ele gera um ciclo de sangue porque ele estabelece uma medida de vingança. Caim, ele se torna o símbolo de uma geração marcada pela ira e pela rebelião. A maldição do sangue clama desde a terra, como diz Gênesis 4:10. Deus fala, né? O sangue do teu irmão clama desde a terra por mim, e isso afeta os descendentes, tornando-os propensos à violência. Muitas famílias que têm pessoas violentas são derivadas de ancestrais que foram homicidas. A segunda estrutura ocorrente em quem pratica esse tipo de pecado, homicídio, é a contaminação emocional e doenças crônicas. 1 Coríntios 11:30, por isso muitos entre vós estão fracos e doentes e muitos dormem. Porque as emoções, como o ódio, a vingança, a ira, o desejo de morte, elas são estruturas derivadas ou doenças emocionais que derivam desse ambiente de homicidas ancestrais. Famílias afetadas por homicídios carregam traumas não tratados que se manifestam em enfermidades. Existe uma função de transferência de iniquidade entre gerações. Então, em Êxodo 20, no versículo 5, a gente sempre está citando, nós sempre estamos citando esse versículo aqui, quando ele diz: Eu sou o Senhor teu Deus que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. O homicídio não tratado espiritualmente, ele se torna uma iniquidade, ele se torna um padrão repetitivo espiritual que deságua no comportamento. Famílias onde houve assassinatos podem apresentar um histórico de mortes violentas, de suicídios, de comportamentos autodestrutivos, de acidentes violentos. Então, o homicídio ele abre portais para esse tipo de estrutura. A família que porventura comete homicídio tem uma cegueira espiritual e um bloqueio de propósito. Não consegue enxergar o propósito. Por quê? Ezequiel 18:13, na parte B, diz: o sangue deles será sobre todos eles. O sangue derramado, ele traz cegueira espiritual à família. A iniquidade geracional acaba se manifestando dessa maneira, impedindo
os descendentes de discernirem a vontade de Deus. Por quê? Porque sempre vão andar no ambiente da ira, da raiva, causa travas espirituais, sonhos não realizados, vidas paralisadas, confusão mental, perdas financeiras. Então, toda essa estrutura é uma estrutura derivada daquilo cuja chave foi lá o início, num determinado momento nessa família, de um homicídio cometido. Apocalipse 6:10, naturalmente existe um clamor por justiça e julgamento espiritual. Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro Santo Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue? O sangue inocente, ele clama por justiça diante de Deus. Isso é uma profecia bíblica em Gênesis 4:10. Onde há homicídio não confessado, onde há homicídio não tratado espiritualmente, há uma abertura legal para a atuação de espíritos de vingança, destruição, juízo e perdas. Talvez os ambientes de muitas pessoas que andam nessa estrutura de perda, de retrocesso, de não conseguir progredir, de não avançar, de não cumprir o propósito, tenha sido talvez estabelecido por um homicídio cometido por seu ancestral que às vezes ele nem sabe. Então, a pergunta que você pode me fazer é: e nesse caso, o que fazer? Confesse. Mesmo que você não saiba, confesse, se arrepende, como Neemias 9 ali, entre na brecha, peça perdão pelo teu ancestral e Deus, ele estabelece o rompimento do ciclo. Precisa haver o caminho para a cura e libertação. A primeira coisa é o reconhecimento e o arrependimento geracional. Segundo Crônicas 7:14, hoje nós recebemos esse versículo durante o podcast das 9. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos e se arrepender e confessar os seus pecados, eu os perdoarei e sararei a sua terra. Precisa haver o reconhecimento da existência do pecado e o arrependimento geracional. Precisa haver a confissão e a renúncia da iniquidade. O Salmo 32, no verso 5, ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Então, essa estrutura estabelece ali a confissão e renúncia da identidade. Precisa haver um clamor pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Precisa ser estabelecida uma consciência de libertação para que haja uma libertação com autoridade. Lucas 10:19, Jesus falou: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Atos 1:8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então nós precisamos renunciar e conceber com autoridade essa estrutura que está advinda de gerações. Precisa haver a quebra de maldição e a consagração da linhagem. Cristo nos resgatou da maldição da lei, Gálatas 3:13. Então, nós estabelecemos a quebra da maldição, estabelecemos uma consagração agora geracional, que a partir de nós o ciclo não vai mais se repetir e a iniquidade não vai mais tocar na nossa geração vindoura. O homicídio, ele é mais do que um ato físico, né? No mundo espiritual, ele abre feridas profundas, não só na vítima, mas na história da família envolvida. A cura e libertação só vem por meio do arrependimento, do poder do sangue de Jesus e da restauração espiritual e emocional dessa linhagem. Nós precisamos, então, conceber com clareza o que Deus quer de nós em relação a todas essas coisas. Eu falei aqui dos pilares, das consequências, das geracionais que acontecem derivado de homicídio, mas também falei das questões que nos levam a confessar, se arrepender, confessar os pecados, as iniquidades geracionais e estabelecer de fato um clamor para que o sangue de Jesus, baseado na autoridade do seu nome que ele nos deu, nós possamos libertar e quebrar as maldições, consagrando a nossa linhagem vindoura para que ela nunca mais sofra nenhum dano advindo de um eventual homicídio cometido por
talvez por nós ou por nossos ancestrais. Então é isso, que o Senhor nos abençoe e nós pedimos a Deus que realmente nos perdoe de todo homicídio cometido por nossa ancestralidade. Talvez no momento que eles fizeram não havia alternativa, não havia possibilidade de ser de modo diferente. Nós não julgamos a nossa geração anterior. Nós não julgamos nossos ancestrais, muito pelo contrário. Nós os honramos e agradecemos pela vida deles, mas se eles cometeram esse tipo de conduta, nós pedimos a Deus perdão pelas iniquidades deles. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe e guarde Israel, que o Senhor guarde e abençoe com a paz não só a Jerusalém, mas a nossa cidade também, que Ele derrame paz na nossa cidade, que o Senhor nos dê o pão nosso de cada dia, que Ele nos dê a provisão para que nós possamos estabelecer pão e semente. Em nome de Jesus, que o Senhor, Ele nos conceda a graça de termos filhos abençoados com ciclos de toda a iniquidade geracional quebrada, para que eles possam ser livres em Cristo e viverem uma vida cheinha de abundância, cheinha de poder, cheia de glória, cheia da presença de Deus. Nós abençoamos nossos filhos em nome de Jesus e declaramos o poder do Altíssimo sobre eles de geração em geração, em nome de Jesus. Graça e paz, e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um bom dia e um bom feriado de 1º de maio. Abraço.